Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. O Léo está aqui, vos falando, junto com o Tu. Boa, molecada, tranquilidade? E hoje, o convidado de hoje é muito especial. Ele veio aqui na nossa igreja no final do ano passado. É o pastor Renan Martins. Grande Renan Martins, hein? Como é que você tá, pastor? Cara, eu tô bem. Para mim é um prazer poder estar falando com vocês e ainda mais pela internet. Isso viabilizou, nos conectou de uma certa forma muito interessante, né? Isso é muito importante Sim, poder sim. estar com vocês, conectar, não só vocês, mas muitas outras pessoas que vão estar conectadas. Então, é possível. Legal. Legal, cara. Pastor, prazer nosso também, cara. A gente sabe que esse tempo aí que a gente tá vivendo dificulta muita coisa, mas o que a gente pode fazer, a gente consegue fazer. Cara, um prazer estar aqui fazendo esse podcast com você, Muito viu, bom, cara? cara, A muito gente se legal. conheceu no ano de 2020, né, em novembro do ano passado, então, tipo, tá bem recente aí nosso vínculo de amizade e tudo. Sim. E, cara, foi uma conferência top que aconteceu aqui, a conferência do Foi Descend, embaçado, foi da hora. conferência Go Evangelismo, certo? E cara, Sim. a gente começou a conversar e tal, e a gente foi trocando uma ideinha e você falou, velho, que você veio do Espírito Santo e tal. E, cara, como foi... A gente sempre fala isso com as pessoas, né, com os nossos convidados. Como foi a sua infância, cara? Onde você foi criado? Quem é o Renan Martins, na sua essência, lá da infância? Conta um pouco pra gente, cara, onde você nasceu, de onde você morou, como foi sua infância e adolescência? Fala aí, você já foi um cara arretado desse jeito que a gente conhece você, ou você foi um cara Desde mais criança já era tranquilo pá. na infância? Então, cara, vocês fizeram várias perguntas ao mesmo tempo. Dá bastante conversa. Então Sim. Bora, pode vamos falar que é todo seu programa. começar do começo, né? O que acontece? Já que a gente vai conversar do começo, meu pai e a minha mãe, meu pai é pastor, né? Meu avô é pastor, meus tios são pastores, meus Família de primos pastor. são pastores e meu cachorro é pastor alemão também. Aí Família de todo mundo é pastor. pastor. Legal. E o meu pai e minha mãe, quando eles casaram, quando eles foram ter uma filha, eles pediram uma filha para ser cantora, para cantar. E a minha irmã, que hoje canta, louva muito, Deus usa ela tremendamente no louvor. O segundo filho, eles não pediram nada. Deus ceifou na barriga da minha mãe. O segundo. Quando veio o terceiro, ele falou, não, isso aqui eu não vou deixar passar, não. Esse eu quero que seja um pregador da palavra, vai ser um soldado, vai levar a palavra. Legal, Aí nasceu era essa você. figura aqui. Olha. Exato. Eu nasci meio que, tipo assim, destinado. Eu já nasci para... meu pai pediu eu para isso, para levar a palavra, para anunciar, para ser um soldado de Cristo. Então, não tinha para onde fugir. Só que o que acontece? Nascido no Rio, criado no Espírito Santo. Com um ano, certo. eu vim para o Espírito Santo com os meus pais. Minha irmã tinha mais ou menos 3 anos. E meu pai veio debaixo de uma palavra, fazer missão aqui, Deus tinha enviado, só que há 29 anos atrás. 29 anos atrás era século passado, outro contexto, outra história, outra Era outra dificuldade. história, outro jeito de vida. Exatamente. E quando meu pai veio para cá, ele teve muitas dificuldades financeiras. A gente morou em algumas casas. Meu pai às vezes pescava para pegar peixe para nós se alimentar, porque não tinha o que. Ele vendia desinfetante para poder ter um dinheiro e a gente morou nos fundos de igreja e tal. E uma vez meu pai falou, isso aqui é muito forte, porque uma vez meu pai sentou na beira da calçada e falou, Deus, cadê as promessas? Tu me mandou para cá, o pastor me enviou, só que eu moro nos fundos de uma igreja, as condições é difícil, eu vendo desinfetante, e as promessas, tu disse que me daria uma casa, que me levantaria aqui, que aqui me abençoaria, que era para mim fazer a obra, e eu não vejo isso. Ele fez essa oração e continuou vendendo desinfetante, ele parou na frente da casa de uma macumbeira para vender desinfetante, e olha que ironia, na frente da casa de uma macumbeira, e vendendo desinfetante para ela e tal, eles começaram a conversar, e ela virou amiga do meu pai, essa macumbeira, porque ele sempre vendia desinfetante para ela. Legal. E certa feita ela virou para ele
virou para ele oferecendo um cafezinho, que ela já era uma senhora de idade. Ela perguntou: Reinaldo, qual é o seu maior sonho? Aí disse: meu maior sonho é ter uma casa, um terreno para construir para os meus filhos, alguma coisa e tal. Ela disse: então faz o seguinte, vai aonde você quer, escolhe o terreno, que eu vou te dar o terreno. Isso é uma macumbeira. Rapaz. E é muito forte. E meu pai foi num lugar onde ele já estava fazendo uma obra missionária, e olhou um terreno lá perto e disse: eu quero terreno em tal lugar. Só que não tinha condições, ele não tinha condição de construir. Como eu disse, ele vendia desinfetante para poder. Não tinha condição. Um dia ele estava capinando o terreno, e isso acontece tanto fora como no meio da igreja. Existe dos dois lados, não é porque está dentro da igreja que não tem pessoas que mentem, que roubam, que fazem coisa errada. Tem todos os lugares, você está entendendo? E uma pessoa de dentro da igreja passou na frente do quintal que meu pai estava capinando e disse: Reinaldo, você vai construir uma casa de que aí? Você vai construir uma casa de capim? Porque era uma pessoa que tinha uma situação financeira e julgou ele naquele momento, porque sua condição, como você vai construir? Vai ser de capim? Como sempre, humilhando, né? sabe? Assim. Sempre tem nego julgando, né? E a parte mais difícil é que era de dentro, né? Era aqueles que era para apoiar, Que era pra aqueles que eram apoiar, para pra estar estar né, junto cara? ali, cara, tava dificultando tudo, né? Uhum. E nesse dia meu pai terminou, voltou a vender desinfetante, e ele por acaso passou na casa dessa macumbeira, e deu desinfetante para ela. O que aconteceu contigo, Reinaldo? Teu semblante tá caído. Ele disse: não foi nada não, se preocupa não. Ela disse: não, aconteceu alguma coisa. Aí ele disse: o que aconteceu foi que eu estava capinando e passou uma pessoa e disse que se eu iria construir uma casa de capim. Eu não sei se o demônio saiu da macumbeira, o Espírito Santo entrou, não sei o que aconteceu. Eu sei que ela virou para ele, apontou o dedo para ele e disse: pois bem, vai lá e fala para aquela mulher que o teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Ô, louco, cara. E se O ele macumbeiro vai falou te isso dar, e o crente lá julgando. é macumbeiro. O teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Se ele quiser, ele vai te dar. Quando foi no outro dia, ela mandou o material de construção, colocar todo o material no terreno para construir. Pagou pedreiro, ainda pagou meu pai de ajudante de pedreiro para construir a casa. E tipo assim, quando Deus quer algo, Deus faz. E até a igreja que estava lá perto, meu pai estava fazendo a obra, ela doou dinheiro para comprar o terreno, para construir a igreja de Samacumbeira. Quando Deus quer, Deus usa, não importa quem é usar para poder realmente. cumprir o propósito dele. Por exemplo, a Bíblia diz assim, no livro de Isaías 44, 45, Deus diz: e digo de Ciro é o meu servo. Só que Ciro não era cristão, porque servo é quem está servindo ao propósito de Deus. A gente é filho, mas servo pode ser um macumbeiro, pode ser um desviado, alguém que está servindo. Mendigo. Tem gente servindo a Deus, tem gente que está servindo a Deus nem sabe, porque está servindo ao propósito, tá entendendo? Pode não ser filho, mas está trabalhando para Deus mesmo sem estar dentro da igreja. Alguém que abre uma porta, alguém que te coloca em algum lugar que é para você colocar. E por aí vai. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, de boa. Ô, pastor, e nisso aí que o seu pai estava passando por todas essas coisas e aconteceu isso aí dessa mulher que falou essas coisas pro seu pai, e nisso você já era nascido já, certo? Sim, já era garotinho nascido, lá. eu tinha mais ou menos 1 para 2 anos. Então, a gente já meio que subentende que a sua infância foi um pouquinho difícil, assim, no início e tal. Era isso? Sim, porque a gente morou em algumas casas alugadas. Pra você ter ideia, teve uma vez que meu pai estava trabalhando, vendendo peixe, e a casa que a gente estava alugada, por a gente não ter conseguido pagar aluguel, o dono da casa estava destelhando a casa com a gente dentro. Caraca, mano. Destelhando a casa para poder a gente sair. Eu era criança, isso é meu pai, minha mãe, que quando eu era criança, e tipo assim, uma situação difícil, a gente chegou a comer folha de batata,
porque não tinha outra coisa para comer. Caraca. Como eu disse, meu pai pescando, comi muito peixe, porque meu pai pescava, trazia peixe para dentro de casa. Aquela época que você colocava farinha no café e misturava para poder comer farinha com café. Não sei se vocês já fizeram isso. Não, cara, não. Nunca tinha ouvido falar, velho. Você joga a farinha no café, mistura e come, manda para dentro. Foi um gostinho de E café, o que né? acontece? Exato, desde criança. Então, o que acontece? A infância minha não foi das mais, como que eu posso dizer, luxuosas. Pô, eu sempre andei atrás do meu pai fazendo a obra de carroça, de bicicleta, a pé, de ônibus. Eu me lembro de infância, eu dentro da carroça, meu pai indo para a igreja, de bicicleta sendo levado no quarto, andando muito a pé, pulando mato, rio, para poder evangelizar em certos lugares. Então, tipo assim, a minha infância foi crescendo na presença de Deus. Porém, o que acontece? Eu era filho de crente, mas filho de crente não é igual filho de peixinho, que peixinho tá entendendo? Eu era filho de crente, mas eu não era crente, tá entendendo? Não sabia o que realmente era Cristo, o Evangelho, essas coisas. Então, eu ia para a igreja, dormia para caramba, aprontava com fogo, e ainda mais exatamente, ainda mais na fase da adolescência. Na fase da adolescência, da rebeldia que você se encontra, eu me lembro que eu era uma época muito tradicional essa, né? Bem tradicional. E eu me lembro que eu ia para a escola, eu era aquele crente que ia para a escola, que não falava com quase ninguém, tipo assim, tinha os amigos, mas era crente, era isolado. Sim, aquele crente que se isola porque ele pensa que ele é, tipo assim, diferenciado e os outros são inferior a ele. Era então, algo assim? Esse crente meio que se isola, tipo isso. Isso. Entendi. Isso. E até porque hoje em dia, antigamente era aquelas calças social, o garoto filho de crente com aquela calça social até o pé, e tipo assim, os meninos estavam de pedal, e você, tipo assim, aquele é crente. Quando olhava, ele é crente. E até que deu uma virada na minha vida. Foi com mais ou menos 12 anos, eu dei uma doideira, 12 para 13 anos, e eu falei, sou mais crente, não. Eu vou ir pro mundo, vou... Porque, tipo assim, o padrão que eu nasci era crente não usa bermuda, crente não joga bola, um monte de coisa. Sim, então essas paradas, não pode ter TV. Acho que a maioria da geração, tipo assim, dos 20 anos pra cima, cresceu nesse meio, né? Pegou com esse uma fase estereótipo. assim, né? Que pegou essas falas das pessoas e tudo mais. Sim, para você ter ideia, o meu avô, ele proibiu televisão dentro da casa dele, que quando eu ia na casa do meu avô, a minha tia tinha uma televisão pequenininha escondida dentro do quarto e ele não podia saber que nós tínhamos essa televisão dentro do quarto. Era clandestino. Dava ruim. E o que acontece? Eu mudei de vida, cara. Eu coloquei bermuda, eu comecei... E, tipo assim, não que seja pecado, mas naquela época a tradição... Você achava que era, né? Desviou era fazer isso. Botei bermuda, camiseta. Tinha bastante cabelo na careca. Eu alisei o cabelo. Eu virei o pesadelo da escola. Eu virei o pesadelo te transformei da água pro vinho, cara. Tipo assim, mano, eu vim pra água, né? Voltei. E o que acontece? As pessoas passavam por mim, dava paz do Senhor, eu falava, não sou mais crente, não. Caraca. Meus pais, minha mãe, meus pais iam trabalhar, a casa do pastor, eu soltava aquela funk alto, aquela doideira. Caraca, velho, você era desse tipo então mesmo? Você acabou desviando 100%, então. Você não, tipo, parou mesmo de ir pra igreja? Não foi aquela coisa, tô indo na igreja, mas não tô nem aí. Você parou mesmo de ir e ficou rebeldão. Fiquei rebeldão e tipo assim, porque eu nunca tinha tido aquele encontro com Deus de verdade. Pra, tipo assim, tá fora e ficar meio que, tipo assim, o único temor que eu tinha era, e se Jesus voltar agora? Eu tô ferrado. Eu vou, eu fico. Esse era o único. Você não deixou de acreditar, então. Você deixou de servir. Não. Exatamente. Tanto é que
Tipo assim, os meus amigos tudo fumavam maconha, mexia com droga, bebia, se prostituía. E eu era o crente no meio dele que liderava a turma, mas não fumava, não bebia. Você tá me entendendo? Eu liderava a galera, sempre tive isso de liderança, mas eu não fazia isso. Eu estava no meio da galera, eu aprontava. Para você ter ideia, quando eu fui para o Rio, para cá, porque lá tem muito parente, minhas tias viraram para minha mãe e me proibiram de voltar para o Rio. Tem muito parente. Odiaram, todos os meus tios, minhas tias falaram, nós não queremos ele mais aqui. De tão tribulado que eu era. Você dava trabalho então, hein? Família proibiu você. Mano, você tem ideia, quando eu me converti com 16, com 17 eu fui pro Rio e voltei no final dos 17. Aí eu fui na escola. A diretora, quando o porteiro foi abrir, a diretora olhou e falou assim, esse aí eu vou abrir. Ela me abriu, levou para a secretaria e falou, o que você veio fazer aqui? Veio perturbar a minha vida? Eu falei, não, tô cristão agora, eu sou crente agora, porque eu era muito... ela já estava toda armada para mim, porque eu era perturbado. E como que eu me converti, cara? De verdade. 16 anos, estava dentro de casa, perguntinha, camiseta, pronto para sair. Domingo de manhã, pronto para sair, para curtir. Aí 2 jovens foram na casa do meu pai levar um DVD de pregação, era DVD. Ano de 2007, janeiro. Quantos anos você tinha, pastor? Férias. Eu tinha 16. 16 anos. O que acontece? No ano de 2007, esses meninos chegaram com um DVD de pregação. Na época, era pastor Marco Feliciano. Ele bombava na época. Eu nem sabia quem era. Ele bombava na época. E ele pregava uma cruz sobre a morte de Cristo. E eles levaram essa pregação. DVD para o meu pai ver. Meu pai colocou no DVD e eu estava para sair, eu vi ele pregando. Quando eu vi ele pregando, eu fiquei na porta. Metade do corpo pro lado de fora, metade pro lado de dentro. Sabia se isso ficava. Mas a pregação, tipo assim, ele tinha uma forma diferente, uma unção diferente, que eu fiquei preso nela, eu fiquei meia hora parado, querendo sair. Mas... O famoso Eutico na Bíblia, né? Olhando a pregação de Paulo, mas ao mesmo tempo olhando para fora. Exatamente. E aquela pregação era tão forte que eu falei, cara, eu nunca vi ninguém falar de Jesus, eu nunca vi. Aí eu falei, eu vou ver o final dessa pregação. Só que ele falou tão bem da morte de Cristo, do que foi cruz, por que ele fez aquilo, que eu falei, cara, Jesus fez isso tudo por mim, para mim estar aí fora no mundão. Chega, eu me arrepio, porque meus olhos se abriu. O jovem que nunca tinha entendido, tipo assim, os olhos se abriu e fala, cara, eu vou voltar para Jesus, eu quero pregar igual esse cara. Voltei para Jesus com DVD de pregação dentro de casa. Marcos Feliciano, dobrei o joelho no quarto, falei, Jesus, eu estou voltando, me perdoa e tal. Depois daquele dia, eu tinha um videogame. Eu queimava a televisão de tanto jogar videogame. Caraca. Só que eu falei, cara, eu quero pregar. E o tempo que eu passo jogando, eu poderia passar lendo a Bíblia. Aí eu vendi um videogame para poder não perder tempo, não distrair. Eu acordava 5 da manhã, às vezes, para poder pegar passarinho no mato. Falei, cara, eu acordo 5 da manhã para pegar passarinho. Por que eu não posso acordar para orar? Legal. Fiz um propósito de oração de 21 dias de madrugada. Eu não sabia orar, então eu falei, eu quero aprender a orar. Então eu vou fazer um propósito de meia hora, todo dia, 3 da madrugada. Só que eu acordava com sono, eu me jogava da cama para me machucar, para não perder o sono. Não ter jeito de dormir. E foi um tempo que, tipo assim, eu era DVD, não existia YouTube, não existia Google, essas coisas. Você tinha que ler Bíblia, ler livro, se quisesse aprender alguma coisa. Sim. Eu procurei uma igreja que eu me adequasse a ela e eu acordava cedo para ir para a consagração, escola dominical, tudo. Eu me coloquei à disposição do reino de Deus, mergulhei de cabeça mesmo, de verdade, de fato, no que
no que eu acreditava nessa época, com 16 anos. E com 17 eu viajei por Rio, na terra dos parentes. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com alguns presentes para os tios, tia. Quando eu cheguei, eu falei, a paz do Senhor. Eles olharam assim, você tá crente? Como assim? Nossa, o que aconteceu? Aquele rapaz com o cabelinho liso, todo Funkeiro. louco, funkeiro, aquele garoto, é mesmo? Ele, Perturbado Renan. e tal. E Benção. eu fui para passar férias, fiquei um ano, gente. Nesse um ano eu preguei muito lá, liderei jovens, eu fiz muitas coisas que me amadureceram. Desde então, com 18 eu volto para o Espírito Santo, com 19 eu volto para o Rio, com 19 anos, eu estou com 30 hoje, ó, 11 anos, eu fui consagrado a diácono, com 19 anos, primeiro 19 diácono anos, cara. solteiro da minha cidade, primeiro diácono solteiro da minha cidade, da Assembleia de Deus, olha só. Legal. Rapaz. Foi o Renan 19 anos, Martins. já estava dirigindo igreja com 19 anos, liderando mocidade. Pra você ter ideia, eu subi todas as escadinhas, eu fui diácono, me consagraram a presbítero, eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, gente, presbítero é velho, é ancião, eu sou novo, é evangelista. Nós não queremos pular escadinha, nós não queremos pular escadinha. Aí foram me consagrar o presbítero também. Aí imagina um camarada, um garoto jovem, de 21 anos, eu fiquei 2 anos como diácono, 21 anos indo pregar e alguém falando assim, eu sou presbítero. O seu presbítero vai vir pregar aqui hoje. Vai ver o Renan lá de 22 anos subindo. Todo mundo pensa que é um cara velho, um cara solteiro. Eu fui muito criticado, muito atacado por ser diácono solteiro. Hoje, tipo assim, eu tenho 30 anos, sou pastor. As pessoas ainda falam, cara, esse moleque novo. Imagina com 19 anos, sem barba. Então, pastor, esse é um tópico que é bem interessante, porque hoje ainda tem isso e na antiguidade, antigamente tinha muito mais, que é sobre você assumir um ministério, assumir um cargo na igreja e você estando solteiro, um jovem solteiro. E aí sempre vem aqueles argumentos, porque não é casado, porque não, porque isso aí é brecha. Cara, qual que é a sua visão, a sua opinião? Óbvio que você passou isso na pele e tal, provavelmente sua opinião deve ser diferente. Mas conta pra gente aí, cara, qual que é a sua visão sobre uma pessoa assumir ministério e não ser casada ou ser solteira, sabe, ser jovem? Você acha que é errado, que Então, influencia alguma coisa? então, vamos lá. Se a gente for olhar, à luz da Bíblia, fala, pô, ele é solteiro, como que ele vai cuidar de um casal? À luz da Bíblia. Aí você olha, o maior palestrante de casal era Paulo, ele não era casado. Solteirão. Porque a gente não prega o que a gente tem de experiência, a gente prega a Bíblia. Tá Sim, entendendo? sim. É bom ter experiência, só que a nossa base é a Bíblia. Você tá entendendo? Claro. Paulo, ele chega a dizer, não casa não. Tem uns que foram chamados para ficar sozinho. É melhor vocês ser solteiro, que vocês vão poder fazer a obra, o solteiro cuide das coisas de Deus. Ele influencia e fala, não tá, ele diz, não diz Deus, ele tá dizendo, digo eu. Cara, melhor é você ser solteiro. Ele manda o camarada fazer a obra solteiro. Tipo assim, se você for olhar por essa lógica, tipo assim, ser solteiro é melhor, tá entendendo? Ser solteiro é melhor. As pessoas que veem brecha, tipo assim, pode existir brecha, só que ele diz, se você não aguenta, se você for abrasar, case. Se você não aguenta ser solteiro, case. Então, tipo assim, isso a gente não pode generalizar, tá entendendo? Isso vai de pessoas. Aí tá dizendo, cara, vai solteiro. Mas se você não pode, casa. Que é melhor casar do que abrasar. Então ele tá dizendo, tem gente que pode. Eu posso, ele tá dizendo, pode, vai. Quem não pode, casa. Então, tipo assim, pode ser brecha do momento que você perceber, não dá mais. Mas se você perceber que não dá, ele fala, casa. Então, tipo assim, se você for olhar pela vida de Paulo, pelas cartas paulinas, só vai ter dificuldade de acordo com a pessoa, tá entendendo? Legal, alguns usam não pode ser. Tipo assim, alguns usam e dizem assim, cara, ele tem que ser casado, porque a Bíblia diz que tem que ser casado com uma mulher só. Na verdade, esse casado com uma mulher só é porque muita gente casava com várias mulheres. Não quer dizer que necessariamente tem que ser casado. Exatamente, não é quiser. Você tem que estar dizendo, você é casado com uma mulher só, tipo assim, não passa de uma.
eles usam essa interpretação para dizer o cara tem que ser casado. Não, então, se você casar, que seja com uma. Um obreiro não vai aparecer. Imagina um obreiro passando 3 mulheres na igreja. Não, estou aqui com minha esposa. Escandaliza geral, minhas né? esposas aqui, pode lá. Então, então, isso parte muito. Existem várias igrejas, cada um tem o seu costume, cada um tem a sua linha. Só que eu olhando por essa linha, eu não vejo problema. Até hoje eu não tive problema. Porém, o que acontece? Eu não queria ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Aconteceu. Quando eu fui consagrado a diácono, eu não queria. Quando eu fui consagrado presbítero, eu não queria. Quando eu fui consagrado evangelista, eu fiquei 6 anos como evangelista. 6 anos como evangelista. E, tipo assim, por que não pesou? Por que não pesou? Quando eu fui consagrado diácono, eu já fazia serviço de diácono, então não pesou. Quando eu fui consagrado diácono, eu fazia serviço de presbítero. Então, quando eu fui a presbítero, não pesou. Não pesou. Quando eu fui para evangelista, eu pastoreava e fazia fora, e não pesou. Ser pastor, eu pastoreava. Então, tipo assim, não pesou. Eu não queria, porque eu sabia que muita gente criticaria por eu e ser pastor solteiro. Por isso eu não queria. Eu falei, quando eu casar, eu sou. Só que, tipo assim, eu já pastoreava desde os 19. Hoje tenho 11 anos pastoreando. As pessoas olham e falam, por que dá tão certo? Esse garoto novo está aí, chegou aqui no Espírito Santo há 2 anos, a igreja está bombando, já está indo para um lugar maior, está indo para um galpão que vai ser 2, 3 vezes, quase 4 vezes maior do que esse aqui. E a galera fica pensando, como assim um garoto novo? Só que eles não veem história, tá entendendo? Sim. Eles não leram o meu livro, vamos dizer assim, e não viram que eu estou desde os 19 anos, são 11 anos, lidando com pastoreio, lidando com pessoas. Aí eles falam, é novo. Ainda mais aqui na minha cidade ainda, é bem tradicional. Sim. Então, tipo assim, a minha igreja é a ovelha negra do bairro. Da região. A igreja é a ovelha negra, exatamente. Você está na Ainda mais que ela é UVM pintada atualmente, assim, né? preto. VM. E ela é pintada de preta, o pessoal fala igreja da parede preta, aquela coisa toda. Aquele preconceito chato, né? Só que ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que criticam, elas querem me convidar para ministrar lá a palavra. Eles criticam, é solteiro, careca, só que eles querem aquilo que Deus depositou dentro de mim, tá entendendo? Sim. Aí você vai lá, você prega, Deus faz, acontece. Aí, tipo assim, devagarzinho está sendo quebrado. Pra você ter ideia, os que me apontavam quando eu cheguei, hoje estão me copiando. Estão copiando o estilo da igreja. Você tá Porque a espiritualidade, o Espírito Santo sobressai, né, cara? Não tem como, né? Isso sobressai a pessoa. Com certeza. E eu fui consagrado pastor com 27 anos. 27. Como que eu posso explicar? Eu fiquei dos 22 aos 27 como evangelista, mas eu já pastoreava, cheguei a pastorear 2 igrejas ao mesmo tempo. Caraca. E dava de frente. E igreja grande, eu estou falando de igreja grande, 200, 250 pessoas na igreja e outra igreja com mais 100, então ficar lidando, fora a congregação. Então, o que acontece? Eu fui formado tendo que cuidar de casal com vários problemas, gente endemoniada, gente doente, gente com depressão, pessoas sem pais, que foram traumatizadas, abusadas, muita coisa. Então, tipo assim, hoje eu sou solteiro, mas eu tenho muita experiência para tratar de pessoas casal. Sim. Exatamente. Tratar essas pessoas, pastor, é muito difícil? É difícil lidar com as pessoas, mesmo se tratando da obra e entre outras coisas? Você sente um peso, uma dificuldade? Então, vamos lá. O que acontece? Essa pergunta foi boa. O que acontece? Lá vem. Hoje, eu não sou pastor só da minha casa, entendendo? Hoje, tem gente de vários estados do Brasil, tem gente de outras igrejas, outros cantos que me procuram, tá entendendo? Legal. Com problema. Você vê, por exemplo, ontem mesmo, de madrugada, o cara tava conversando comigo, falando que a mulher dele deixou ele, falou, tô com a faca aqui para me matar, cara. Caraca, mano. Ele tá com a faca, comigo por áudio e tal, para tirar a vida e você tem que estar... Gente, chega meia-noite, uma hora na sua casa para você expulsar demônio, que manifestou demônio de madrugada, que nem é da sua igreja, cara. Nem é da sua igreja porque o pastor não vai, da igreja da pessoa não vai.
Então, o que acontece? Existe muita dificuldade no quesito. Vem muitas pessoas a mim que, tipo assim, vieram de outra cultura, outro ensinamento, outro pastor, e, tipo assim, não foram bem discipulados, não foram bem tratados, não aprenderam o que é viver casado, não aprenderam o que é ministério. Então, tipo assim, eles vêm com muito problema, com muita dificuldade. Então, a minha dificuldade maior como pastor não são com as minhas ovelhas, são com as ovelhas que vêm de outra igreja para a minha igreja. É porque vem com uma visão de lá, vem com a cultura de lá, ideias de lá, e tipo assim, casamento, pra falar. E você estava falando que antes pro pessoal pegava meio feio você ser presbítero, diácono, ser solteiro, e você ainda sofre um pouco isso, sendo pastor, mas sendo solteiro e todo diferente, assim. Você ainda sofre um pouco preconceito de pessoas de outra igreja, cara? Ou até de dentro? Então, vamos lá. Eu acho que 50 por 50% de preconceito. Eu vou te dizer por quê. Estamos jogando você muito na fogueira, pastor? Estamos não, tá apertando não. muito você. Eu gosto disso. Por quê? O que acontece? 50% eu consigo sobressair, os 50% que eu consigo sobressair o fato de eu ser um pastor solteiro é porque a unção e os frutos. Eles podem questionar os seus métodos, mas não podem questionar os frutos. Você está entendendo? Os resultados. Exatamente. As pessoas, tipo assim, a unção, aquilo que Deus faz através da tua vida, aquilo que Deus realiza através da tua vida, eles acabam tendo que falar, cara, Deus é com ele, Deus é com ele. Deus é com tipo ele, não assim, tem como. Então, por esse lado, as pessoas acabam esquecendo um pouco que você é solteiro, tá entendendo? Sim. Eles acabam esquecendo um pouco que você é solteiro e eles vão reconhecendo o que há dentro de você. Eles reconhecem você e falam, cara, esse cara... É diferente. Isso acontece em muitas igrejas, muitos lugares que reconhecem o meu ministério, o meu chamado hoje. Aqui no bairro, vamos dizer que assim, a igreja aqui ela é muito falada, eu sou muito conhecido. Tem lugar que tem gente que chega na igreja e nem sabe que eu sou pastor, passa por mim na porta, às vezes eu estou na porta, e tipo assim, oi, tudo bem? E tipo assim, aqui que é a igreja do pastor Renan? Eu falo, aqui mesmo, pode entrar e tal. A galera conhece tipo assim, você de nome, né? Exatamente. Tem lugar que meu nome chega primeiro que eu, e tem outros lugares que a minha imagem chega primeiro que eu. Eu chego lá, quando eu chego, eles falam, você tá pastor? Eu falo, sou. Porque por causa da careca, eu sou conhecido como pastor careca, barbudinho. Então, tipo assim, aonde eu chego, eles se olhando. Tipo assim, ele é o pastor. Então, tipo assim, eu consegui um certo conceito, você tá entendendo? Um certo conceito, uma certa moral. E, cara, isso é muito interessante você ter falado que você pode criticar os meios, mas você não pode criticar os frutos da pessoa. Isso eu vi até num vídeo que você postou no seu Instagram, né? Que é, inclusive, @Renan Martins, para quem quiser. É isso aí mesmo? @Renan Martins, né? Isso, procura lá, galera. @Renan Martins. Renan traço Costa traço Martins. Renan traço Ou Costa só bota traço Renan Martins que deve aparecer. Beleza. Então, pastor, dando continuidade aqui na pergunta, você foi... cara, eu vejo isso, eu vi isso em você, e tanto é que até por isso que eu já te chamei para trocar uma ideia. Essas pessoas aí que você tá falando que de fora que você já ajudou, eu me encaixo aí porque eu já chamei você para trocar ideia. Mas, cara, é nítido mesmo ver os frutos, pastor, e ver Deus agindo na sua vida, e, cara, isso é fantástico, sabe? Mas aí eu já emendo a pergunta, cara. Qual é o preço que você paga para você ter esse reconhecimento? Qual é o preço que você paga para você ser muito bem falado e reconhecido no meio cristão, no meio das pessoas da sua cidade, do Brasil até? Eu creio que você é conhecido além da sua cidade. Qual é o preço, cara? Eu sei que você é um cara que ora muito. Então, assim, qual é o preço, cara? O que você faz? Então, vamos lá. Hoje aqui, eu vou começar a falar assim, hoje aqui a nossa igreja, e
por mais nova que ela, a gente alcançou um conceito que tem muita gente conhecida do estado, pastores e do mundo, do Brasil, que hoje eu não preciso procurar, as pessoas me ligam. Fulano cantor está aqui, você quer levar na sua igreja? Pastor Legal, fulano está aqui, você quer levar na sua igreja? Esses dias o Hoje Cia as Sal estava na pessoas sua me igreja, não procuram, tem estava? muitas portas. Quinta-feira agora. Companhia Sal, né? Quinta-feira ele estava agora. Na Eu nossa vi nos companhia stories. Salt. Tipo assim, eu não chamei ninguém, não. Eles ofereceram eles para mim. Que Ofereceram, legal, me cara. ligaram. Eles vão estar aqui, se quer levar na sua igreja e tal. E o Luca Agostinho vai estar aqui, eu acho, mês que vem. Eles já estão querendo também mandar para a minha igreja. Vilas Boas vai estar também mês que vem, eles querem mandar para a Caraca, da hora. igreja. Rapaz, Você conhece, já ouviu falar de Jonas Serra? quem, pastor? Desculpa. Jonas Serra? Cara, eu não Não conheço. conheço. Ele canta uma música que é Furioso Oceano, vem fluir dentro de mim. Nunca ouviu ela, não? Não conheço, sim. cara. Não, eu já não ouvi, já conheço. ouvi. Então, ele vai estar por aqui, em contato dele, já entrou em contato também falando se a gente quer levar e tal. Legal, Ó, cara. tem muitos outros contatos que eu poderia falar aqui, mas tipo assim, hoje a igreja está bem relevante, tá entendendo? Uhum, E as legal. pessoas olham assim, cara, como que tá fazendo? Tem muito dinheiro, ele está em condição boa, mas na verdade não é questão de dinheiro, é questão de aliança. Está conectados com pessoas que dão acesso ao destino. E não são coisas que eu preocupo, são coisas que Deus está fazendo, você está me entendendo? Sim. No tempo de Deus, você não vai atrás, as pessoas vão atrás de você. Deus prepara Você tá tudo. Você entendendo? sente que você não tá fazendo nada, pastor. É simplesmente Deus agindo por você. Você faz sua parte. É, Só, é isso. isso, eu sempre falo isso, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Só que existe um sacrifício. Eu não digo que o que acontece é pelo meu sacrifício, você está entendendo? Sim. Sim. Mas existe um sacrifício, existe uma renúncia, É necessário o existe sacrifício também, né? algo que você vai ter que apontar. O porquê, por exemplo, para mim pregar, eu hoje estudo vários livros, eu leio muito a Bíblia, eu faço muitos cursos online, eu estou fazendo uma faculdade de teologia dos Estados Unidos online. Eu procuro muito me atualizar em conhecimento, porque eu não quero dar qualquer comida. Sim. Eu não quero dar uma comida de um miojo, tá entendendo? Eu quero dar uma palavra de Deus. Ter o conhecimento com a revelação, você tá entendendo? Legal, cara. Estar preparado, porque é melhor você estar preparado e não ter oportunidade, do que você ter oportunidade e não estar preparado. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente não se prepara. E o tempo de espera que Deus te dá é o tempo que Ele te dá para se preparar. Para se preparar. Imagina um microfone para pregar, mas eu não sei o que vou pregar. Fico gaguejando. Aí complica, né? Então, tipo assim, complica totalmente. Então, tipo assim, me preparo tanto no conhecimento como espiritualmente, porque a gente precisa ter algo para dar. Jesus Cristo diz, eu te dou poder e autoridade. Sabe o que é isso? O que vocês vão dar, Pedro e João, na Porta Formosa, ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eles têm alguma coisa para dar. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos dei. O que é isso? Ele tem algo para dar. Então, automaticamente, você só pode dar o que você recebe. Então, muitas das vezes, quando eu era novo, você lembra que eu falei que com 16 anos eu entrei e comecei a me aprofundar? Quando eu decidi pregar, entrar, muitas vezes tinha show, meus amigos tudo ia para o show evangélico, essas coisas, eu não podia ir porque eu tinha uma agenda para pregar numa igrejinha pequenininha. Aí eu via meus amigos de ônibus curtindo para um show de um cantor famoso, eu estava indo pregar numa igrejinha pequenininha e Deus dizia, não é isso que você escolheu? Não é esse o caminho que você quer? Você está entendendo? Existe um sacrifício até os meus 22 anos, eu não vivia só da obra. Com meus 22 anos, Deus fez uma revolução, eu larguei tudo para a obra, você está entendendo? Sim. E, tipo assim, largar tudo para a obra
é você, tipo assim, ter que renunciar a certos prazeres, renunciar certas coisas que você podia ter, ainda mais no começo. Então, existe renúncia, existe sacrifício. Hoje na minha posição que eu estou, por exemplo, na minha posição que eu estou como pastor, eu não posso casar com qualquer pessoa, porque eu não posso casar com alguém que não ama o ministério, não ama a obra. Imagina eu indo para a igreja e minha esposa ficando em casa, não caminhando. Então, tipo Tem alguém que acompanha tem que ser você. companheira, tem que andar comigo. Então, tipo assim, não basta ela ser espiritual, ela precisa estar caminhando com o mesmo propósito, porque laço, a discussão fala, laço não é apenas o que o inimigo manda de fora. Laço tem até dentro da igreja. É só você casar com alguém que não está caminhando para o mesmo lugar. Deus tem um propósito na tua vida para ir para a China e a tua varoa quer viver só dentro da igreja. Virou um laço, porque alguém não vai seguir, porque alguém está te segurando. Exatamente. Tipo assim, ou ela vai contigo e vai ser infeliz, ou você fica com ela e vai ser infeliz. Porque não estão caminhando. Pastor, quando você veio pregar aqui em Montemor, o pessoal da igreja aqui te conheceu através desse Sunday School, certo? Você me contou uma história bem peculiar de vocês lá, que vocês foram fazer evangelismo, né, no shopping e tudo mais. Você poderia contar essa história pro pessoal aí que tá ouvindo, cara? Eu não sei se todo mundo conhece. É uma história, cara, muito da hora. Então, vamos lá. Primeiro, para mim, pro Tecente foi porque Deus me falou para ir pro Tecente. Eu tive 2 sonhos de avivamento de madrugada. Legal. Eu nem sabia o que era Tecente. Dois sonhos de avivamento. E eu acordei de madrugada, 3 da madrugada, depois desses 2 sonhos de avivamento nas ruas. E Deus dizia assim, tava Luiz Hermínio pregando no YouTube, 3 horas da madrugada. Eu acordei com ele pregando no celular. Eu tinha sonhado 2 sonhos de avivamento na rua, e quando eu acordei, ele estava falando assim, eu estou fazendo algo, não procure saber o que eu estou fazendo. Vou ficar de fora desse avivamento. Eu não preciso de você para fazer nada. Falou, não preciso de você para fazer nada, então procure saber o que eu estou fazendo no mundo. Foi um tapa na cara. Sonhei com o avivamento 2 vezes. Legal, e acordar com Deus falando, eu não preciso de você. Você precisa de mim. Eu estou fazendo algo no mundo e você precisa saber o que é. Porque às vezes nós pensamos muito no nosso ministério, na nossa tendazinha. E na casa, verdade, né? A gente tem que saber o que Deus está fazendo no mundo. Não é sobre o nosso ministério, não é o nosso, é o reino de Deus. Eu procurei saber o que estava acontecendo e eu descobri o Tecente. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu achei relevante. Eu não sabia o peso do que era o Tecente. E aí eu procurei saber e descobri que os líderes, e descobrindo os líderes, eu percebi o peso que era o Tecente, e eu falei, é isso que Deus está fazendo. Eu falei, eu preciso ir. Mas tinha acabado os ingressos. Eu fui orar no monte, liberaram umas meia-noite no monte, eu estava no Rio, eu estava pregando no Rio. Fui pregar no monte, fui orar no monte. Quando eu fui orar no monte, o Senhor está fazendo algo aí no mundo. O catalisador é o Tecente, que o Senhor está fazendo nesse momento. Só que tem um porém. Não tem mais ingresso. Me inclui naquilo que o Senhor está fazendo. De algum jeito, me inclui naquilo que o Senhor está fazendo. Porque eu sempre orei por avivamento, sempre busquei avivamento. E se eu for para o céu, e tipo assim, e saber que eu estava na época do avivamento e que houve um avivamento e eu não participei desse avivamento, eu vou estar frustrante, cara. Então, ou o Senhor me faz participar disso, ou me mata e me leva lá, porque eu não quero estar nessa época. Eu quero acompanhar, cara. Então, tipo assim, uma oração perigosa. No outro dia, uma jovem amiga minha postou no status do Instagram, tô vendendo o ingresso do terceiro. Uou, mandei mensagem, tem ainda? Ela falou, tem. Eu falei, comprei na hora o ingresso. Só que o desafio era qual? O desafio era, eu tinha o ingresso, mas eu estava sem dinheiro, eu estava numa fase difícil. Eu falei, como que eu vou? Aí eu fiquei pensando, eu falei, vou juntar um dinheiro, pago um hotel e tal, um dia só, tá tranquilo, passagem de volta. Só que aí eu descobri que tinha o Tecente School, 4 dias de imersão com os caras. Eu falei, mano, o Tecente é um dia no ginásio com muita gente.
Descende School. 4 dias de imersão com os caras num lugar pequeno, eu vou estar perto. Eu Tem comprei que o ingresso participar. na hora. Comprei o ingresso na hora, falou, eu vou. Só que, tipo assim, beleza, eu pago a passagem de volta, mas ficar uma semana em São Paulo, pagando hotel, É lanche, grana, hein? almoço. Eu falei, cara, vai, vai custar do Espírito Santo. Falei, Deus, eu tô indo porque o Senhor falou para mim ir, mas eu não tenho condição, não. Se tem propósito, tem providência. Então, manda providência. Aí, eu lembrei de uma amiga minha em São Paulo, em Campinas, que trabalhava numa base missionária de pré-adolescente, adolescente. Eu mandei mensagem para ela, falei, pô, como que tá aí na base? Vocês têm espaço? Ela falou, tem quarto aqui, pode vir, pode dormir aqui, fica à vontade, fica a semana Legal. toda aqui. Falei, uau! Falei, Jesus é bom. Eu já tinha onde ficar de domingo até a sexta-feira, porque sexta-feira eu tinha que voltar para São Paulo para ir pro ginásio, pro estádio, né? Então, eu fui, Deus mandou providência, eu fui com muito dinheiro. Pensa no cara que foi com dinheiro, podia comer à vontade, ficar tranquilo. Deus patrocinou tudo. E no primeiro dia do TCM School, Deus usou um pastor para mim e disse assim, eu vi a fome que você veio para cá. E eu estava com muita fome, porque eu tinha dito, Deus, se não tiver, eu durmo na rua, eu faço uma tenda, eu fico do lado de fora, mas eu vou. Não é porque não vai ter lugar para ficar. Eu vou, mesmo que você pedir passagem de ida e volta, mas eu vou. Eu tava, se não tiver dinheiro de comida, eu faço jejum o dia todo. Mas eu tava com uma fome. Eu falei, eu quero receber o que esses homens têm para dar. Engraçado, pastor, é que eu fui um dos jovens que foi pro Descend, o Léo também foi pro Descend. E, cara, legal você falar isso, porque uma coisa, eu não sei você, mas o que eu percebi, eu já falei isso com alguns amigos, acho que eu falei isso aqui, até em outro programa aqui nosso, que eu vi muita gente indo lá, mas não por Deus, não por buscar de fato aquilo que Deus está derramando sobre a nação brasileira. Né? Foi mais um rolê no ginásio, onde iria estar vários artistas são conhecidos, vários pregadores conhecidos internacionais, nacionais, mas a essência do evento, aquilo que realmente importava, eu vi muito jovem que não estava nem sabendo direito o que estava acontecendo. Você também sentiu isso aí? Eu senti, e existe uma conversa entre as pessoas que participaram do TC em Discurso. E qual era essa conversa? As pessoas que participaram do TCENT, eles nunca vão entender a profundidade do que realmente é o TCENT. A galera do TCENT costuma dizer isso, porque o TCENT ele foi muito profundo, sim, mas foi muito raso, porque era louvores e palavras objetivas. No TCENT School era o dia todo de palavra, você saía 10, 11 horas da noite. Eles liberavam palavra, falavam o que estava acontecendo. Foi uma imersão. Então, o terceiro discurso, a galera que estava no terceiro discurso é a galera que estava mais submersa. Já no terceiro, tem muita gente que pegou tudo, saiu chapado. Porém, eu vi gente na hora de oração que estava liberando unção, namorando, cara, se beijando, não estava nem aí. Você viu? E eu falei, cara, eu fiquei indignado. Falei, meu Deus do céu, esses camaradas, eles acharam que tem gente que foi achando que não era um show, você tá me entendendo? Não era um show. Então teve muitas. A motivação, ela faz muita. A motivação com que você faz, a motivação com que você vai, a motivação com que você procura, ela é totalmente diferente, porque alguém está indo para o mesmo lugar que outro, com a motivação diferente. Então alguém recebe, outro, tá entendendo? Alguém sai cheio, outro sai vazio. E eu falo muito, ainda estou no começo para chegar lá no. Cara, manda bala, é seu programa. E no primeiro dia, quando eu cheguei de ônibus em Campinas, eu conheci uma menina que veio no mesmo ônibus que eu, que era do Dunamis. Ela é do Dunamis, e ela tinha uma sala de oração com 300, 400 pessoas, gente boa pra caramba, a gente conversou, bateu papo. Ela pegou meu número, nós conversamos e se encontramos no TCM School. E no TCM School era imersão de manhã, na parte da tarde, eles davam uma missão, sair para pregar, para evangelizar, orar por cura, ganhar alma, liberar palavras de conhecimento. Então tinha uma missão e tinha que era sempre de 3. Eu não conheço ninguém. Ela
ela foi e mandou mensagem para mim no primeiro dia. Você tá com alguém? Eu tô com um amigo meu aqui, vão nós três? Eu falei, vamos embora, não conheci ninguém. Fui. E como era ali no Shopping Dom Pedro, a convenção, atrás, ali que faz parte do shopping, a gente entrou dentro do shopping e começou a orar por pessoas lá. Era para orar por 6 pessoas. Era para orar por 6 pessoas, se eu não me engano. A gente ganhou, acho, 3 almas nesse dia. 3 almas. Foi uma bênção. Só que no segundo dia, ela dormiu demais e não chegou cedo. Ia vir só pra noite. E, tipo assim, eu não conhecia ninguém. Eu falei, e agora, Jesus? A missão da parte da tarde eu não conheço ninguém. E eu fiquei, e todo mundo tinha o bracelete do Tecente, azulzinho. Então você sabia que era do Tecente. O shopping do Pedro estava lotado, as ruas estavam lotadas. E eles andavam de 3. Eu tô no shopping, mais ou menos meio-dia e pouco, andando pra cima e pra baixo. Sozinho. Pra cima e pra baixo. O que eu faço? Sozinho, igual um cachorro abandonado. Sozinho, sem ninguém. Literalmente, eu tava igualzinho um cachorro abandonado mesmo. Eu falei, Jesus, eu preciso de alguém. E andando. E eu via os grupos fechados. Eu falei, pô, não tem ninguém para poder chamar. Aí tinha uma galera sentada. E às vezes estava tudo cheio. Do lado dessa galera tinha um espaço. Falei, quer saber? Eu vou comer. Aí eu fui lá, pedi a comida e eu falei, pô, posso sentar aqui do lado de vocês? Vi que vocês são do terceiro para poder comer. Falou, pode. Sentei do lado dele e começamos a conversar. O crente, você sabe o que é isso. Começa a conversar, parece que você conhece há anos. Cada um contando a sua história. Eu sou jovem missionário de tal estado, eu sou de tal estado, eu sou de tal igreja, eu faço isso. Cada um contando a sua história. Moral da história. A gente tomou uma decisão. A decisão é, vamos fazer uma casa no meio do shopping, às 3 da tarde. Às 3 da tarde, para atrair o povo quando estiver louvando, e quando o povo vier, a gente ora por eles, fala de Jesus. Tinha mais ou menos uns 5 para 6 jovens lá e vamos embora, a gente também sentiu de Deus de fazer isso e tal, mas estava pensando, eu falei, então vamos chamar o resto do Tecente que a gente encontrar? Falou, vamos. Nós saímos e fomos a missão andar pelo shopping todo, convidando os Tecente para participar. Legal, que da hora, cara. E a gente convidou geral. Você chegou a ver o vídeo? Não cheguei. Não vi, cara. Eu vou mandar depois para vocês no WhatsApp. Chamamos. E falamos 3 horas. Aí a maioria falou, nós também sentimos de fazer isso. Então, tipo assim, era uma coisa que estava ligada. Então, beleza, então. Quando foi 3 horas, se reunimos uma galera no centro do shopping. Demos as mãos, fizemos uma oração pela cidade, pelo shopping e tal, para as pessoas para cantar. Quando a gente começou a fazer oração, o pessoal estava tudo chapadão, porque estava vindo segundo dia do terceiro discurso, só recebendo palavra de Deus, cheio. Então, todo mundo orando alto, intenso. Pá, começou a descer segurança, e rodear a roda. Eu tô olhando, que a roda estava assim, estava orando, eu estava no meio da roda. Eu falei, caraca. Tava mirando em você aí, já. Eles viram no meio da roda, eu era a bola da vez. Aquele ali que é o mandante, aquele ali que é o cara. Que é o líder da quadrilha. Quando terminou a roda, eu falei, gente, calma aí que eu vou ali fora. Aí fui pra fora da roda, onde estava o segurança, rodeou o segurança de mim, parecia aquela cena de briga de rua. Um negão grandão, um monte de cara me rodeou, cercou, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu, não. Eu falei, não, tudo bem, mas, tipo assim, tem algum lugar que pode fazer? Eles falam, não tem nenhum lugar que pode fazer aqui. Eu falei, e não tem ninguém que eu possa pedir permissão para poder fazer? Ele disse, não tem. Eu falei, e do lado de fora? Ele falou, não pode. Eu falei, ele falou, só fora do estabelecimento lá na... Eu falei, não, tudo bem, então. Aí eu falei com a galera, não pode fazer isso aqui e eles mandam, só pode ir lá fora. Eu pensando, babou. Aí todo mundo, vamos fazer lá fora então. Falei, vocês querem mesmo ir lá para fora? Eles falaram, quero. Falei, então vamos embora. Eu fui andando e eles foram atrás. E o segurança atrás da gente, seguindo para ver se a gente ia para fora. Vazar mesmo. Aí a gente foi para a rua. Eu postei até o vídeo no Instagram um dia desse, da gente comprando chocolate de uma menina e dando dinheiro para ela. A gente encontrou uma menina, comprou o chocolate dela, tudo, deu dinheiro para ela. Ela voltou para Jesus, oramos nos pontos de ônibus.
Deus salvou, Deus curou, foi muito intenso. Só que aí o que acontece? Terminamos a missão, falamos, vamos fazer um grupo para a gente estar unido, porque houve a ela falou, beleza, então eu ia falar o meu nome, o meu número em voz alta e todo mundo ia me botar no grupo. Beleza, fizemos isso, voltamos para o centro de convenção. O terceiro disco ia começar só, ia abrir 6 e pouca, mas o centro de convenção tem a parte da cantina e tal, aquela coisa toda. Aí eu tô lá na cantina tomando um cafezinho, tinha o bombeiro do meu lado. Esse bombeiro era líder dos bombeiros do Shopping Dom Pedro, da Expo e do centro de convenção. E conversa vai, conversa vem, você da onde? Sou do Espírito Santo. Ele falou, eu tive lá em Iconha, teve aquele problema e tal. Beleza. De repente ele virou para mim e falou assim, você que é o Renan do Shopping? Deu ruim. Tipo assim, como que ele sabe? Eu falei, sou. Ele falou, então, o líder da segurança de lá, ele veio aqui falar o que aconteceu, né? Porque ele era o líder de tudo, né? Esse bombeiro. Então, ele veio para mim falar e pediu para me avisar para o pessoal do TC que não era para mandar os jovens lá mais para poder orar e essas coisas. Eu falei, vou ficar queimado agora no mundo todo. Antes de começar o chamado, aí ele falou assim, o segurança veio cá, e quando o segurança veio cá, ele falou o seguinte, ele disse que não era para fazer e tal, era para avisar o pessoal, beleza, tudo bem. Aí eu fui e falei, beleza. Ele falou, mas vem cá. Aí ele atravessou o centro de convenção comigo e entrou na Expo, tinha uma porta grande que ia atravessar para a Expo, que era aquele ambiente grandão ali, enorme, maior do que eu sei de convenção. Meu corpo arrepiou quando ele atravessou comigo lá da Expo e falou assim, quando vocês quiserem fazer, pode vir cá que eu libero isso aqui tudo para vocês. Caraca, que da hora. Aí eu falei, o que aconteceu aqui? Eu fiquei tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí, nisso do que está acontecendo, geral me mandou mensagem, geral mandando mensagem para WhatsApp, grupo, e de repente um monte de gente que não tinha participado, ouviu falar, me procurou também. Um monte de gente começou a me procurar, me mandar mensagem. De repente eu fiquei famoso no terceiro disco. Todo mundo queria andar comigo, queria o meu número. Ficaram sabendo que eu ganhei o espaço da Expo para fazer culto. De repente, eu falei, Jesus, eu não era ninguém até agora. De repente todo mundo... Do nada, tá não conhecia ninguém agora. Pra você ter ideia, quando a gente finalmente fez o culto, no último dia do terceiro disco, na Expo, as faxineiras que estavam trabalhando na parte de cima não resistiram e desceram para aceitar Jesus. Olha, legal. Desceram para aceitar Jesus. Tava forte demais a presença, assim, então. Foi muito forte, cara. A gente foi pro Parque Taquaral e eu separei grupo de lado e um grupo do outro, que era muita gente. Teve gente com o braço engessado, que tirou o gesso e começou a mexer o braço normal, que foi curado. E legal. Menos de uma hora, mais de 10 almas tinha ganhado, tinha aceitado a Jesus. E foi uma loucura. O próprio pessoal do T6 que estava liderando o Campina me procurou. Falou, eu quero os vídeos da escuta, eu quero o vídeo. Estou sabendo que está acontecendo um negócio aí. Eu falei, até o pessoal do T6 está me procurando, pensei que ia me queimar. De repente, estão me procurando, querendo vídeo para botar um telão. Eu estava entrando à noite no T6 School, para o escuto do Revival Night à noite, e as pessoas estavam me procurando. Você que é o pastor do Espírito Santo, cara? Que tá famosinho aí, que todo mundo tá falando, que é cheio do Espírito Santo, que não sei o quê. De repente eu fiquei popular, um monte de gente pegando meu número, me procurando, me coloca no grupo, me coloca no grupo. Isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu. Que da hora, cara, da hora ver que tipo, isso aconteceu e é tão simples, se for ver, né? Tudo nasceu de uma conversa entre você e uma galera que nem se conhecia. Mas falou assim, são do Descende, estão no Descende? Estamos aqui, tá? Posso me juntar a vocês? Começou a conversar, tá? Vamos fazer alguma coisa? E, cara, olha a proporção que você olha tomou. onde tomou. Então, você vê cara. como as coisas, os maiores movimentos, assim, essas coisas,
não precisa ser um negócio programado para 3 meses de antecedência. É uma parada simples, cara. Deus Se abençoe. Jesus tá no meio, cara, é simples. Sim, Mas, pastor, muito da hora, Deus, cara. ele é Cara, tremendo. da Pastor, hora. a gente vai dar uma finalizadinha agora, tá aí. Como sempre, a gente sempre faz um joguinho, um bate-volta, assim, com o convidado, onde a gente vai fazer algumas perguntas simples e você já dá A já resposta. toca de volta e aí é isso, beleza? Pode ser? Pode ser então? Beleza, beleza, tamo junto. Então, beleza, pastor. Ó, seguinte, primeira pergunta. Você é pré, mid ou pós-tribulacionista? Sou pré. Pré-tribulacionista. Beleza, qual que é a próxima aí, Sim. Léo? Se você pudesse escolher uma pessoa da Bíblia que não fosse Jesus para passar um dia inteiro com você, quem que você escolheria, cara? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, Paulo, legal, grande legal. Paulo. Pastor, livro favorito da Bíblia? Livro favorito da Bíblia. Pode ser os evangelhos? Pode ser o que você Quatro de quiser, uma cara. vez. Os evangelhos, os evangelhos. E Os qual que é a quatro. sua passagem favorita, cara? Passagem favorita? Da Bíblia. Qualquer Rapaz, passagem, cara. rapaz. De Gênesis a Apocalipse ali, qualquer. Cara, a parte que mais te toca, cara. A parte que mais me toca é a crucificação. Crucificação mesmo? A ressurreição. Principalmente a ressurreição. Sim, sim. Legal. Pastor, você acredita que essa geração vai presenciar a volta de Cristo? A nossa geração. Acredito. Sim. Legal. Acredito. E aí, Com certeza, sem sombra de dúvida. sombra de dúvida? Sem sombra de dúvida? Legal. E pastor, mais 2 perguntas. Flamengo ou Botafogo? Flamengo. Flamengo? Flamengo? Mengo? E pastor, para finalizar com chave de ouro, Renan, sem cabelo ou com cabelo? Ih, Sem cabelo. Sem Tá sem cabelo? Agora tá sem cabelo, não meu tem, irmão. não tem muita escolha também, né? Pelo jeito. Da hora. Legal. Renan, cara, muito obrigado, mano, ter aceitado o convite aí. É meio difícil, né? A distância, assim, mas a gente tentou dar um jeitinho aqui e ficou muito legal, cara, tenho certeza. Obrigado mesmo, pastor. Cara, Cara, eu que agradeço. Mas é isso Eu que aí. A agradeço. gente pode chamar você para um outro bate-papo no futuro aí? você aceitaria o convite? Cara, minha agenda é de vocês. A hora que vocês me chamar, eu tô aí. Tá Ah, certo. boa. Vamos ver se no futuro a gente consegue fazer presencial, cara. Porque a gente tá afim de te ver de volta aqui. Pô, irmão. saudade, mano. Sim, sim, com certeza. Eu tenho que até tirar um print aqui agora desse momento. Calma aí que eu vou tirar um print Tira aqui aí, desse. cara, irmão. Tira aí, ó. Já avisa aí que a gente faz a pose. Peraí, deixa eu tentar achar aqui a posição. Achar a posição top aqui, ó. Boa? Tirou? Vai lá, faz a pose, faz outra pose aí. Pera aí. Pera aí. Ó, outra pose. Outra? Outra. Boa. Achei. Boa, boa. Isso aí. Legal, Tá cara. top. Pastor, brigadão, viu, cara? Obrigado, Deus cara. abençoe. Deus abençoe sua vida, mano. Que você continue fluindo desse jeito que você Sendo essa flui, bênção cara. que você é, mano. Você é um precursor, cara. É um precursor do que vai acontecer nessa nação, eu tenho certeza disso. E a gente se vê em breve, irmão. Fechou, pastor? Tamo junto, cara. Obrigadão. Sim, show. Boa. Paz. Falou.